Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Esse é o estudo de 1 João que nós estamos fazendo neste momento. E o texto escolhido para hoje vai estar em 1 João, capítulo 5, versículos 1 até o 5, tá bom? Então vamos estudar um pouquinho a carta, vamos estudar mais um princípio das nossas vidas e vamos para o verso 1 que nós vamos ler agora. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Glória a Deus. Então, uma das coisas que nós vamos começar a perceber agora é uma conexão entre a fé e o amor. A gente vê que João ele vai explanando ao longo da sua carta muitas coisas relacionadas à questão da fé e também com relação à questão do amor. Ele fala sobre a nossa fé em Cristo, fala sobre a nossa fé em Deus, fala também sobre o nosso amor por Deus e o nosso amor pelas pessoas. Então, tudo ele vai conectando e ele vai argumentando ao longo da carta, né, diversas situações onde nós devemos focar nesses atributos, onde nós devemos desenvolvê-los a fim de que tenhamos uma experiência viva e verdadeira com o nosso Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, vamos nos aprofundar, né? Vamos desmembrar um pouco esse leque para que nós possamos entender um pouco melhor a respeito dessa conexão. Primeira coisa, né? A gente vê aqui no verso 1, ele fala o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A primeira coisa que nós devemos ter dentro da nossa caminhada é a questão de crer que Jesus é o Cristo. Vamos pensar um pouquinho sobre o que isso significa, né? Embora a gente já esteja falando algumas vezes, mas vamos tentar aprofundar um pouco mais esse tema. Primeiramente, estudando a respeito do nome Jesus Cristo, a gente percebe o seguinte: Jesus ele significa Salvador, né? É uma forma grega que vai significar Salvador. E Cristo ele significa ungido, ou seja, né? No hebraico ele é o Messias e é aquele que foi ungido por Deus para realizar uma obra, para realizar um propósito. E esse propósito pelo qual Jesus ele foi ungido, capacitado a realizar, é exatamente a salvação da humanidade, a salvação das pessoas. Através da sua morte na cruz, ele trouxe o caminho para a humanidade se reconciliar com Deus, o caminho do perdão, o caminho de nós termos uma nova vida, uma nova história na presença do Senhor, uma chance de recomeço, né? Na verdade, foi isso que Jesus trouxe para nós. E a grande questão é que, pela nossa fé nessa obra, pela nossa fé em Jesus Cristo, pelo fato de nós crermos que Jesus é o Cristo, que ele é o Messias prometido, para que nós possamos obter essa nova vida, essa nova história, essa reconciliação, esse perdão para com Deus. Então, a partir do momento que nós cremos, nós vivemos a experiência que nós temos falado de novo nascimento. Lembrando o conceito, né? Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Somos seres tripartidos. E o nosso espírito, por conta dos nossos pecados, delitos, falhas, iniquidades, ele está morto diante de Deus. Ou seja, ele não tem a percepção com relação às coisas espirituais, com relação ao mundo espiritual e o seu funcionamento. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o nosso espírito ele é revivido. Embora não na sua plenitude, a gente não vai ter os olhos abertos para vermos anjos, demônios, entrarmos na presença de Deus a hora que nós quisermos, mas, porém, a gente vai começar a perceber algumas coisas para que, através dessa experiência, dessa experimentação, desse pouco que Deus está nos proporcionando durante a nossa jornada de vida, a gente possa ter a fé suficiente que há algo mais, que realmente a gente tem algo a mais da parte de Deus que vai nos conduzir à salvação e posteriormente à vida eterna na presença dele. Então, o que Jesus veio nos proporcionar é isso, esse novo nascimento, essa nova experiência, essa nova vida que nós vamos viver juntamente com Deus, caminhando juntamente com Ele durante o nosso período que Ele determinou para nós caminharmos nessa terra. E quando acabar a nossa jornada, seja pela nossa morte, seja pelo nosso arrebatamento, nós vamos estar na presença de Deus para estarmos vivendo com Ele eternamente. Então, tudo começa com fé. Eu preciso, primeiramente, ouvir, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E uma vez que eu ouço a palavra de Deus e que isso desperta a fé no meu coração, eu vou lá e me entrego, né,
ao objeto da minha fé, que é o Senhor Jesus Cristo, e através dele eu vivo a experiência de novo nascimento e também vou começar a viver a experiência de estar continuamente na presença dele, sendo transformado, sendo santificado, sendo mudado à sua própria semelhança. Então, fé é muito importante. Agora, na segunda parte, a gente vê o seguinte, a segunda parte desse versículo. Todo aquele que ama ao que dele gerou, também ama ao que dele é nascido, né? Ou seja, Jesus ele me gerou novamente, né? Através do Espírito eu vivo a experiência do novo nascimento, também conhecida como regeneração, né? E a partir desse momento, se Jesus ele realmente ele fez isso na minha vida, se essa experiência ela foi real, foi verdadeira, foi única na minha vida, então automaticamente eu vou passar a amar também as pessoas que são por ele geradas, ou seja, a igreja. A igreja, na verdade, hoje nós temos uma visão equivocada a respeito da igreja. Alguns observam a igreja como os prédios, né, os templos, os lugares onde as pessoas se reúnem. Tem aqueles templos católicos que são muito bonitos, por sinal, espalhados aí pela cidade, até mesmo pelo mundo. Temos alguns templos também evangélicos, também muito bonitos, né, grandes galpões, extremamente modernos, telões, etc. Mas a igreja não é isso. Igreja também não são as denominações onde nós fazemos parte, né? Assembleia de Deus, Quadrangular, Batistas, Presbiterianos e as outras denominações aí, talvez não tão conhecidas ou que não foram citadas. Isso também não é igreja, né? São denominações que acabam se organizando para que as pessoas elas possam estar indo na presença de Deus. A igreja viva verdadeira é o corpo de Cristo. São todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, todos aqueles que tiveram essa experiência sobrenatural de novo nascimento e hoje andam com Jesus. A união dessas pessoas forma a verdadeira igreja. É uma igreja que não tem placa, que não tem denominação, que não tem ali nenhuma situação onde identifique um lugar que seja o lugar verdadeiro, onde as pessoas têm a experiência verdadeira. Claro que dentro das denominações, dentro das diversas igrejas que existem hoje, sempre existe, né, o joio e o trigo. Existe a questão do remanescente fiel, as pessoas que estão buscando a Deus e têm experiência com Ele. Existem outras que tiveram ali uma experiência carnal, que simplesmente se sentem bem naquele lugar, que estão ali, né? Até tem uma carteirinha de membro, mas não tem uma experiência real com Deus. Então existem esses dois tipos de pessoas. E cabe a nós discernirmos quem é igreja e quem não é igreja, né? Para que nós andemos com as pessoas que realmente têm aliança com Jesus e para que nós tenhamos essa relação de troca, essa relação de amor, conforme diz a palavra, para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus relacionados ao uns para com os outros, né? Ou a mutualidade, como algumas pessoas ensinam. Então é muito importante que nós tenhamos isso. Se nós temos a experiência do novo nascimento, automaticamente nós vamos amar os nossos irmãos em Cristo. Automaticamente nós vamos querer estar com eles, nós vamos querer trocar ideias, vamos querer trocar experiências, vamos querer trocar, né, orações, vamos estar andando juntamente com eles, e isso vai fazer com que nós estejamos unidos e possamos fazer a diferença nesse mundo, a diferença nas nossas vidas e onde quer que nós estejamos. Então, esse amor, ele vai ser um fruto daqueles que nasceram de novo aí, conforme diz a palavra, tá bom? Então, vamos dar sequência agora no nosso estudo, né? Vamos ler agora do verso 2 até o verso 4. Vamos ler aqui, vai dizer o seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha só, né? Agora nós vamos ver um pouquinho dessa questão do caminhar juntos, tanto da fé quanto do amor, na prática, né? Na nossa prática do dia a dia, na nossa prática de algumas situações que nós devemos analisar agora. Então vamos começar. Primeiramente, ele fala ali, né? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Então, olha só, as condições para que nós, né, provemos que realmente nós amamos os nossos irmãos. Engraçado que quando nós pensamos nisso, alguns
alguns textos atrás, né, alguns vídeos atrás, nós falamos sobre que para que nós possamos amar a Deus, a gente deve amar ao irmão, né? Ou seja, como é que nós podemos amar a Deus a quem nós não vemos e dissermos que não amamos ao irmão a quem a gente está vendo, né? Então, é uma contradição. Se a gente tem um irmão que está próximo de nós, que nós estamos vendo e não conseguimos amá-lo da maneira como Deus determina, como é que a gente vai amar um Deus que nós nos relacionamos por fé de uma forma sobrenatural, né? E a gente não costuma vê-lo e muito menos senti-lo a maior parte do tempo. Então, essa é a grande contradição que às vezes acontece nas vidas e a gente precisa alinhar isso. Amamos a Deus, se nós dissemos isso, nós automaticamente devemos amar aos irmãos. Só que existe uma turma que é o contrário, né? Que quer provar que ama a Deus através das boas obras, através das boas ações, etc., né? É dar comida para os pobres, é ajudar o necessitado, é ajudar quem precisa, é ter uma palavra amiga, etc. Mas isso não necessariamente, as pessoas que fazem isso provam que amam a Deus. A gente pode fazer boas ações, boas obras, mas de maneira carnal, maneira para glorificarmos a nós mesmos, né? De uma forma, às vezes, explícita, né? Quando nós batemos fotos e falamos a respeito de tudo aquilo que nós estamos fazendo para receber glória dos homens, mas também pode ser de uma forma velada. Talvez a gente não faça nada disso, mas ame os elogios, ame os tapinhas nas costas, ame o reconhecimento e nós não vamos estar fazendo para a glória de Deus. Então isso também pode acontecer. Então, quando nós dissemos que amamos aos irmãos, ele fala do seguinte, ele fala de duas condições. Primeiramente, que nós guardemos os seus mandamentos. Ou seja, se eu disser que amo ao meu irmão, então eu devo guardar os mandamentos do Senhor, aprender os seus ensinamentos e aplicá-los no meu dia a dia. Então, se eu disser que amo o meu irmão e pratico as boas obras, etc., que elas não são erradas, né? Deixar isso bem claro, que o verdadeiro servo de Deus ele vai praticar as boas obras como uma expressão daquilo que ele já viveu. Não para que ele possa ser salvo, mas sim porque ele já é salvo. As boas obras vão fazer parte da vida cristã. Mas a grande questão é que as boas obras elas vão ser feitas sempre para a glória de Deus. O instrumento ele deve desaparecer e o nome do Senhor deve ser glorificado. Ainda que ninguém saiba o que você faz, as coisas que você fez, que você deixa de fazer, ainda assim é o Senhor que deve ser glorificado, porque ele vê no secreto e no secreto ele te abençoa. Falamos alguns vídeos até sobre a questão do dar esmolas, né? Quando der esmolas, você vai lá, não saiba a mão direita o que fez a esquerda. Mas Deus que vem em secreto, Ele está vendo e Ele que vai te recompensar. Então, é dessa forma. Se nós quisermos as glórias dos homens, a gente vai lá e divulga para todo mundo, né? Estou aqui fazendo, olha só, né? Olha a comida que eu dei, olha o que eu fiz, olha o que, né? Então, essas situações a gente tem que tomar cuidado para não querermos a glória de Deus para nós mesmos. Seja de uma forma velada, seja de uma forma explícita, né? Então, é uma coisa que nós devemos tomar cuidado. Então, a gente deve guardar os mandamentos. Voltando, se você ama seu irmão, então você guarda os mandamentos de Deus. Esse é um ponto importante. Quais mandamentos? Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer tudo para a glória dele, e depois viver o alinhamento, viver a santificação contínua, amar aos irmãos, servi-los sim nas coisas que nós devemos fazer. Deus nos deu dons e talentos, nos deu ali força, né, bom ânimo para que nós possamos ajudar as pessoas pobres, as pessoas necessitadas, as pessoas que de repente precisam, não necessariamente na pobreza, mas a todos aqueles que necessitam de uma palavra, todos aqueles que necessitam de uma oração. Quando nós vemos uma necessidade, temos a condição de suprir aquela necessidade, a gente vai lá e ajuda da melhor forma possível. Claro que a gente não consegue ajudar a todo mundo, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas e uma pessoa sozinha não consegue suprir a necessidade dos 8 bilhões. Mas no mundo à nossa volta vão surgir algumas oportunidades que nós temos condições de ajudar, então a gente vai lá e ajuda, né? Estendendo a mão e procurando tirar as pessoas das situações onde elas se encontram. Lembrando que existe sempre uma ordem de prioridade, primeiramente a nossa casa, a nossa família, depois os nossos irmãos da fé, depois as pessoas que estão de fora. Então, esse aí é a nossa ordem de prioridade para que nós possamos ali estar abençoando as vidas. Então, guardamos os mandamentos de Deus. E outra coisa que ele fala é o seguinte, e praticamos os seus mandamentos, né?
Então, esse é um ponto importantíssimo, a prática dos mandamentos. Se Jesus ele fala para nós controlarmos a nossa língua, a gente vai lá e controla, né? Então, no nosso dia a dia, a gente vai vigiar nas nossas palavras, vamos vigiar nas nossas ações, vamos vigiar nas coisas que nós falamos, para não falarmos besteira e não falarmos coisas que são contrárias à presença de Deus. Ah, mas ninguém está vendo, né? Então, eu posso falar o que eu quero. Não, o mais importante não são as pessoas, né? Nós não atuamos para que as pessoas elas possam ali ver ou deixar de ver, mas nós queremos glorificar a Deus em todas as coisas. E se as nossas palavras não glorificam a Deus, se a gente não glorifica a Deus através das nossas ações, como é que podemos guardar os mandamentos dele dessa forma, né? Lembrando que o galho que não dá fruto, ele vai lá e corta, né? E aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então a gente deve sempre procurar dar fruto, tanto através das nossas palavras, que são frutos do coração transformado, como também através das nossas ações, e fazermos o nosso melhor durante a nossa jornada aí nessa terra. Outro ponto que nós podemos falar a respeito dessa questão da prática, né, é o nosso dia a dia. É a questão de você não furtar, a questão de você não adulterar, de você ser honesto no seu emprego, no seu trabalho, não entrar depois e sair antes. Ah, mas todo mundo faz. Então você não faz. Você é um servo de Deus e está trabalhando como se fosse o próprio Jesus Cristo. Se as pessoas são desonestas, você vai ser honesto no meio desonesto. Se as pessoas são mentirosas, você vai ser o verdadeiro, o portador da verdade no meio da mentira. E assim pode gerar algum tipo de perseguição, pode gerar algum tipo de problema por conta da sua atitude, mas porém vai agradar a Deus em todas as circunstâncias. Então, esse é um ponto importante para nós, né? Praticarmos os mandamentos. Outra coisa que ele fala aqui, né, é o seguinte, no verso 3, na parte 1, e vamos ler um pedacinho do verso 4. Ele vai dizer o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então observa só, né? O amor de Deus consiste ali em três coisas. Primeiramente, que nós guardemos os seus mandamentos. Então a gente vai lá, estuda os mandamentos, conhecemos aquilo que Jesus requer de nós e depois a gente vai lá e aplica isso na prática. Então isso seria guardar os mandamentos, né? Procurar fazer da maneira como a Bíblia está nos falando para fazer. Se de repente, né, a gente tiver ali uma coisa que está sendo feita, que está fora do padrão da Bíblia, a gente vai lá e alinha a nossa vida com a palavra de Deus, lembrando que a aplicação ela é sempre para a nossa própria vida e não para a vida dos outros, né? Tem vezes que a gente fala, ó, tá vendo? Tá escrito isso aqui, mas é o fulano que não está obedecendo. Então eu estou observando a vida do outro e não estou observando a minha própria vida. Então esse é um ponto importante aí para a gente meditar. O mandamento ele tem que ser aplicado primeiramente na prática do meu dia a dia. E uma vez que eu estou corrigido, né? Uma vez como Jesus ele nos ensina, que eu tirei a trave do meu olho, estou fazendo as coisas que devo fazer, aí sim eu vou estar apto para tirar o cisco do olho do meu irmão, para que ele também possa ali ter os seus olhos abertos. Então, a primeira vida que deve ser transformada é a minha, com relação às coisas que eu sei, que eu conheço e devo fazer, e depois, uma vez que eu estou praticando aquilo, aí eu tenho condições de ensinar outras pessoas e ajudá-las também a ter uma mudança ali na sua vida. Então, outro ponto para nós estarmos meditando. E ele fala o seguinte, que os mandamentos eles não são penosos, né? Muita gente acha que Deus ele quer colocar um cabresto na gente, que Deus ele quer acabar com a nossa alegria, que Deus ele quer, né, pelo fato de ser soberano, nos obrigar a obedecê-lo a todo custo. E na verdade não é nada disso, né? Os mandamentos que Deus nos deu são uma expressão de amor para com as nossas vidas. Então a gente vê, né? Vamos pegar só os 10 mandamentos ali do Antigo Testamento, não precisamos mais guardá-los por conta de Jesus Cristo, né? Que ele já cumpriu a lei, então a gente vai lá e pela fé segue a ele. Mas se nós pensarmos o seguinte, a gente pensa lá, os mandamentos, honrar a Deus sobre todas as coisas, né? Amá-lo e respeitá-lo. Então, quer dizer, não é uma coisa que nós não deveríamos fazer. É impossível para nós fazermos o tempo todo, né? Mas a gente precisa da capacitação do Espírito Santo e da misericórdia de Deus com relação às nossas falhas. Nós devemos buscar amar a Deus, respeitá-lo, honrá-lo, sempre buscarmos, né, de todo o coração fazer aquilo que é necessário para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Fala para não furtar, fala para não adulterar, fala para não mentir. Então são coisas ali simples que todos nós concordamos
que não são coisas ali penosas, né? São coisas que a gente vai lá e fazem parte de uma pessoa que deseja ser honesta. Então, às vezes, as pessoas elas falam dos mandamentos de Deus como se fosse algo, ó, que coisa horrorosa, né? Mas, na verdade, não. Deus ele só quer que nós sejamos honestos, íntegros, retos, e está lá ordenando isso para as nossas vidas. E a gente, mediante a capacitação do Espírito Santo, a gente vai buscando fazer isso da melhor forma possível. Então, esse é o ponto importante para nós, né? Nós não podemos nos acostumarmos com o erro. Ah, todo mundo faz, então eu também vou fazer, né? O mundo é dos espertos, quem chora mais, mama menos, quem chora mais, mama mais, né? Não me lembro do ditado direito, mas independente de qualquer coisa, o importante é que a gente siga os padrões de Deus e não os padrões do mundo. Então, esse é o ponto aí importante para nós. E eles não são penosos, né? À medida que nós realmente estamos alinhando a nossa vida, tira um peso, né? O peso da mentira, o peso das traições, o peso lá da angústia, da tristeza, o peso, né, do peso do nosso coração. Tudo isso é retirado por conta que a gente está procurando andar de uma maneira honesta e a gente não tem do que se envergonhar. Deitamos em paz no nosso travesseiro, né? A gente não precisa ficar pensando que prejudicamos A, B ou C, mas sim a gente fez o melhor para que todos possam ser honestos e felizes. Claro que isso vai incomodar algumas pessoas, porque a luz no meio das trevas incomoda alguns, mas como eu disse anteriormente, melhor é agradar a Deus do que agradar aos homens, né? Então a gente vai lá e busca agradar a Deus em todas as coisas e circunstâncias. E ele fala ali no início do verso 4, né? Que porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, a gente tem um sistema que nós vamos lutar, né? Um sistema que é corrupto no mundo. Um sistema que fala com que a gente deva ficar com todo mundo, né? O adultério é bem aceito, as coisas aí erradas elas são bem aceitas, a desonestidade é bem aceita, então a gente tem ali uma justiça muito relativa, né? Tem um pessoal que fala de algumas coisas que acham que é justas, dependendo do benefício que isso traz para elas, mas, porém, outras coisas que também deveriam ser brigadas por justiça, essas prejudicam, então essas passam batido. Então, o mundo ele tem um sistema injusto. Mas nós não, nós andamos na presença de Deus, devemos ser justos na presença dele, buscar fazer as coisas certas, as coisas corretas, e também a gente procurar ensinar essas verdades que nós temos experimentado para que outras pessoas também sejam transformadas para a glória de Deus. Então, esse é um ponto aí importante para nós, né? A gente vencer o mundo, vencer esse sistema, ir contra esse sistema, tá todo mundo indo num caminho de perdição, a gente anda na contramão do mundo, a gente luta contra a correnteza muitas vezes, não é fácil fazer isso, né? Não estou falando que é fácil também, mas é algo necessário. E nós temos a capacitação do Senhor, a capacitação do Espírito Santo, que vai nos ajudar e vai fazer com que a gente continue sendo luz para a glória de Deus. Amém? E na sequência a gente vai ver no verso 5 que vai dizer o seguinte: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui entra também uma outra situação, né? Aqui ele só fala da fé, não mais do amor, né? Nesse ponto ele foca na questão da fé. Ele fala o seguinte: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Cristo? Então vamos pensar no seguinte: existe um sistema corrupto, existe uma situação que às vezes é bem esquematizada, onde vai englobando várias pessoas, né? E quem se levantar contra é silenciado por conta da perseguição, por conta da pressão, por conta até das ameaças que às vezes acontecem. Mas quando você se levanta na presença de Deus, quem está ali na presença de Deus e se ajoelha na frente dele, não vai se ajoelhar perante sistema nenhum, não vai se ajoelhar perante homem nenhum. Então, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós cremos que Jesus é o Cristo, quando nós vivemos a experiência real de novo nascimento, a gente começa a andar para agradar o nosso Deus em todas as circunstâncias. Então a gente já não vai mais aceitar a desonestidade na nossa vida, a gente já não vai mais aceitar, né, o adultério, a sedução na nossa vida, a gente não vai aceitar que a nossa família esteja fora da presença de Deus, não vamos aceitar que a nossa igreja não seja uma igreja que busca a Deus de todo o coração. Então isso é uma coisa importante, né? A gente está sempre saindo dos sistemas que estão estabelecidos para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Então, como eu disse anteriormente,
Se você está no meio desonesto, seja honesto, faça o seu melhor. Se você está no meio de pessoas que vivem falando mal uma das outras, vivem fofocando, seja a pessoa que fala a verdade, que não aceita fofocas e intrigas na sua vida. Se você está no meio das pessoas, né, que vivem ali atraindo, se seduzindo, fazendo coisas erradas sair na presença do Senhor, seja a pessoa que vai ser certa, vai ser honesta, que vai honrar sua família, vai honrar sua esposa, as mulheres vão honrar seu marido e vocês vão andar na contramão desse mundo. E assim a gente vai ter a glória de Deus sobre as nossas vidas, vamos ter o poder de Deus se manifestando em nós. Algumas pessoas sim vão nos perseguir, vão nos taxar, vão tirar sarro, vão querer até mesmo nos derrubar, mas em compensação outras pessoas vão nos observar com carinho porque vem algo diferente em nós e vão querer se achegar a Deus por conta do nosso testemunho. Então é muito importante que nós estejamos aí firmes e fortes, testemunhando do Senhor, não somente com as nossas palavras, mas com as nossas ações também, para resgatar essas vidas que estão ali, de repente, querendo algo, né? Estão sem esperança, mas querem algo a mais. Querem realmente se achegar a Deus, mas não sabem como, e de repente você pode ser um instrumento que vai conduzi-las até Jesus para que haja uma transformação e uma mudança na vida delas. Então é isso. Nós precisamos de duas coisas para caminharmos em vitória na presença do Senhor, de acordo com o nosso estudo de hoje. A primeira delas é a fé, fé que Jesus é o Cristo, fé que Ele pode nos trazer salvação e vida eterna, fé que Ele vai nos trazer mudança para as nossas vidas, fé que Ele é poderoso para nos guardar até o dia que Ele voltar ou até o dia da nossa morte, e fé que nós vamos viver uma experiência viva e real de novo nascimento, de uma mudança real de vida. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o amor. Uma vez que nós nos achegamos a Jesus Cristo, começamos a andar com Ele, primeiramente a gente recebe o amor dele sobre as nossas vidas, que vai nos transformar, que vai nos mudar, e desse mesmo amor a gente vai lá e derrama sobre a vida de outras pessoas, no mundo ao nosso redor, de forma que a nossa família seja impactada, os nossos amigos, companheiros de trabalho, pessoas que andam conosco na igreja, pessoas que andam conosco no nosso dia a dia, elas possam ser impactadas também por esse amor que flui através da nossa vida, né? Então é isso que nós devemos buscar. Fé e amor por parte do Senhor, que o Espírito Santo esteja nos transformando dia a dia e que possamos crescer espiritualmente de forma que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? Então essa foi a mensagem para hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um excelente dia aí no nome de Jesus e fique na paz.